Pessoal, já já a gente inicia, vou dar aqueles 10 minutinhos de sempre, até que todos entrem, tá bom? E a gente já já inicia, eu vou adicionando os alunos aqui e a gente já inicia a nossa aula.
Aqueles que entraram agora, estamos aguardando aqueles 10 minutinhos de praxe para poder iniciar nossas aulas, tá? Então, daqui 5 minutinhos, iniciamos nossa aula. Olá, pessoal, tudo bem? Tranquilos? Vamos iniciar nossa aula, então. Hoje nós vamos trabalhar a ética e a moral no período moderno,
tá bom? Bastante tranquila a aula, bastante de boa. A gente vai ver uma perspectiva diferente, né, do que a gente está acostumado, que é a perspectiva da modernidade, né, do ponto de vista da modernidade. Então nós vamos ver alguns caras aqui interessantes sobre isso, né? Como a gente pode trabalhar, então, René Descartes, Bento Spinoza, Immanuel Kant. A gente pode trabalhar vários e vários caras aí interessantes para tratar da modernidade e da ética, né? Só um minutinho que eu estou abrindo a aula aqui. Feriadão, hein, galera? Quinta e sexta, ficar de boa, dar uma relaxada. Para quem está vendo junto comigo a Iluminismo, esse é o período interessante para a gente trabalhar, né? Que é o período onde a gente vai trabalhar a ética moderna, é o período iluminista. Isso é muito legal. Professor, Oi? você vai passar alguma coisa para escrever no caderno? Eu vou passar no slide. Você quer que eu vá escrevendo para vocês irem copiando ou é só uma pergunta? Não, para mim tanto faz. Entendi. Eu vou apresentar no slide, porque são 3 caras. Então, aí eu vou copiando dos slides, sabe? Tá bom, você sabe. Nossa, eu tava com ela aqui, essa aula, gente. Vamos ver se é essa. Achei. Guia. Bom, já que estamos falando sobre modernidade, temos que falar sobre razão, né? Porque o grande lance do período moderno é a ruptura com a religião, né? Então a gente acabou de terminar de ver a ética medieval, né? Baseada em Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Pedro Abelardo, né? Agora nós vamos pensar a razão. Por quê? Existe uma quebra de paradigma. Assim como eu falei para vocês na aula de iluminismo, está mudando o paradigma. O que é um paradigma? É a forma de pensar. A forma de pensar da sociedade está se alterando.
está se alterando para uma forma de pensar muito mais racional, né? A gente vê em Tomás de Aquino falando sobre duas formas de conhecimento, né, que é a filosofia e a teologia. A filosofia usa a razão, e ele inicia ali um ponto de vista onde a razão vai se destacar cada vez mais e cada vez mais ela vai se destacando. Então, veja só, nós temos esse ponto de vista se alterando. Então, o que fica para a religião se trata da religião, tá bom? O que é ciência, o que é filosofia, se trata da razão. Então, eles separaram muito bem essas duas condições. Quando eu falo muito bem, é porque eles separaram bem mesmo, tá? Não é porque eu acho bom a separação. Tanto que eu não sei o que é o correto ali nessa situação. Porém, acontece essa mudança, essa rachadura, né, entre a concepção de pensamento religioso e a de racional, né? Então a gente vai ter essas duas coisas. Então vamos pensar a ética a partir do ponto de vista racional. Então o que é ético tem que ser baseado na razão, beleza? Simples assim. E aí a gente vai começar hoje falando sobre René Descartes, Bento Spinoza. Semana que vem a gente vai falar de um cara específico, que é o Immanuel Kant. Só dele que a gente vai falar, para vocês terem uma noção, porque ele trouxe uma concepção diferente de ética, tá bom? Só dele, inclusive. Bom, vamos ao primeiro ponto, então. Pensamento na modernidade. Né? Nós temos aqui as características do período moderno, só para ilustrar, só para deixar vocês bem a parte disso. Para quem for copiando, fique à vontade para iniciar, tá bom? Então, pensamento da modernidade. Características do período moderno. Professor, é obrigado a copiar? Não, só quem quiser. Tem a aula está sendo gravada, tá bom? Professor, mas você cobrou uma questão no trabalho e você falou que não era obrigado a copiar. Vai. Isso não tira o mérito de você ter que resolver a questão. A aula está sendo dada, né? Então, não acham que a desculpa de não copiei porque não é obrigado, não vou ter que responder as questões que o professor passar. Tá? Então, não vai ter essa questão de desculpa depois. Se eu passar alguma atividade, for trabalhar com vocês, no final desse período aí, uma avaliação simbólica que seja, mas eu não copiei porque o senhor falou que não era obrigado. Uai, não é obrigado, eu deixei você decidir se você quer ou não. Mas a questão está sendo dada, a aula está sendo dada. Beleza? Presta bastante atenção, pessoal. Ideia de que o ser humano possui a capacidade de dar respostas às dúvidas e aos problemas da humanidade. Então, veja só, não estamos mais colocando Deus como protagonista das soluções e das respostas para a humanidade, dos problemas da humanidade. É o ser humano que está tentando, a todo momento, encontrar essa resposta. Por quê? Porque o ser humano ele é produto de Deus, né? Deus fez, né? Essa é a concepção. Deus fez o ser humano, portanto, se ele fez o ser humano, o que vem dele também é uma criação divina. Então, resolver problemas de forma racional é uma das atividades humanas que vão ser valorizadas nesse período. Outra coisa, dogmas religiosos não eram mais aceitos. Ou seja, você ficar colocando a igreja como inquestionável é um período onde, pelo contrário, ela vai ser questionada. Veja só, a Igreja Católica está passando por esse momento de reforma protestante e de contra-reforma pela Igreja Católica. O que está acontecendo? Justamente a ideia de questionar os dogmas da igreja. O que é dogma? Dogma são ideias inquestionáveis, são pressupostos, são bases religiosas, né? Então, tipo assim, um dogma da igreja. A Bíblia é um livro sagrado, é um dogma, né? O Papa, ele é infalível, ou seja, ele é divino, né? Ele é abençoado por Deus, e as atitudes
dele, né, dos papas, são infalíveis, não falhem, ou seja, não erram, né? Outra coisa, ausência de uma cultura religiosa predominante. Não se esqueçam que passamos agora pela Reforma Protestante. Então, tem mais de um tipo de interpretação religiosa. Tem mais de um tipo de interpretação sobre a Bíblia, né? Temos a luterana, temos a calvinista, temos a anglicana, temos a huguenote, temos a puritana, temos várias e várias agora surgindo, né? Nesse período. Bom, tentativa de provar racionalmente a existência de Deus. Olha que interessante, esse é o período onde a razão é tão poderosa, mas tão forte, que nós vamos ter grandes pensadores tentando provar a existência de Deus, né? Como eu já disse para vocês sobre René Descartes. René Descartes é um dos caras que tenta provar a existência de Deus através da razão, né? E ele consegue. É interessante pra caramba a teoria dele, né, a teoria da correspondência, onde ele propõe a existência de Deus e a prova de que Deus existe na sua lógica racional. É muito interessante mesmo. Oi, Gabi, pode falar, querida. Não, foi sem querer, já estava levantada, eu esqueci de baixar. Tá. Oi, Ju, o que você quer, filha? Pode falar. Professor, no Oi. ensino religioso, só tirar um pouquinho do foco, a gente vai entrar um pouquinho mais sobre as religiões ou não? A gente está trabalhando uma concepção dessa matéria, né, a matéria de ensino religioso, ela trabalha especificamente ética, cidadania, respeito. Então, dos fundamentos dessa matéria é ética. E como eu sou bem meticuloso com a questão, e eu sei que existem vários tipos de ética, a gente está tratando de vários tipos de ética que aconteceram na história. Para a gente saber também que existem vários pontos de vista sobre ética. Mas a aula passada, Júlia, a gente tratou sobre ética na religião. Você participou da aula semana passada? Sim. Então, a gente partiu do ponto de vista religioso, de Santo Agostinho, de Tomás de Aquino, de Pedro Abelardo, discutimos pecado, vício, que mais? Discutimos a teoria da iluminação, né? Discutimos esses pontos de vista aí. Então é bastante... já passamos pelo esse ponto de vista religioso. Agora o que a gente está tentando discutir é a ética, né? A ética como um todo. Então a gente viu na Grécia Antiga, viu na Idade Média e agora no período moderno. Depois de Immanuel Kant a gente vai ver outros temas, né? Por que você está sentindo necessidade de discutir algum ponto específico sobre a religião? Não, só foi uma pergunta mesmo. Entendi. Bom, continuando, pessoal, falando sobre Deus aqui, ó, tentam provar a existência de Deus, né? O próprio pensamento racional tenta responder questões que a religião deixava a desejar. Por que deixava a desejar? Porque era sempre colocado no campo da fé. Fé, né? E a gente, ou se a gente acredita, ou não acredita em Deus, ponto, né? Essa era a questão. Aí, agora não. Agora eles vão tentar, através de outros mecanismos, como, por exemplo, a razão, explicar, por exemplo, a existência de Deus, provar a existência de Deus. Valorização da razão e da inteligência humana, outra característica desse período muito importante aí. Agora, pessoal, vamos então a René Descartes. René Descartes ele vai falar o seguinte, ó, ele tem uma teoria sobre ética. Ele vai falar o seguinte: o ser humano ele é movido por paixões, né? Nós temos várias paixões. E essas paixões, que são os patos, né? Patos, a palavra patos no grego significa paixão. E também doença, né? Então, veja só, quando a pessoa está apaixonada, ela sofre de uma doença do coração, né? Quando ela está apaixonada. Então, patos, paixão, doença. Então, qual é a patologia dessa doença?
paciente, né? Temos esse uso dessa expressão pela medicina. Qual é a patologia desse paciente e tal? Então, eles querem saber qual doença essa pessoa está sofrendo. Basicamente isso. Então, os gregos acreditavam que as paixões humanas, né, aquilo que move o ser humano, também era a mesma palavra para designar doença. Então, por exemplo, quando eu estou amando, estou doente de amor, né? E aí a gente tem até uma música, né? Estou doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Eu não sei muito bem a música, não, mas eu acho que é isso. Então, veja só, essa é a definição. Bom, e quais são essas paixões, né? Essas paixões que ele vai dizer é a admiração, né? Admiração que está ligada ao cérebro, que no caso é a mãe da sabedoria. É uma paixão que te move para o conhecimento. Outros tipos de paixões, são o amor, o ódio, desejo, alegria, né? Tristeza. E aí olha o que ele vai dizer sobre essas paixões. As paixões são responsáveis pelos prejuízos, né? Então, não controladas ou benefícios quando são controladas. Quando uma pessoa está apaixonada demais, ou no caso, ama demais uma pessoa, quando ela não está controlando aquele amor, né, a pessoa comete exageros, né, ou comete, no caso, erros. Então, esses erros, né, levam a prejuízos, e esses prejuízos são imoralidades. Ou seja, qual é o conceito de ética e moral aqui? A ética e a moral, para René Descartes, vai basear nesse controle das paixões. Controlar as paixões humanas fazem da gente pessoas morais, pessoas moralizadas, né? Pessoas que têm condutas corretas na sociedade. Né? Se a gente fica triste demais, tal, descontrola no triste, a gente acaba prejudicando a si mesmo, prejudicando os outros. Alegria também, desejos também, quando a gente deseja muito uma coisa, a gente acaba roubando, né? Quando a gente odeia, a gente comete violência ou, sei lá, prejudicar a pessoa por alguma outra coisa, esse tipo de coisa. Então é bastante importante a gente entender que ser moral para René Descartes, ser moral para René Descartes é controlar as paixões que movem o ser humano, tá bom? Continuando, uma moral. Professor, você volta rapidinho, porque eu estava copiando. Claro, desculpa. Rapidinho. Imagina. Bom, tempinho para quem tá copiando. Obrigada, professor. De nada. Perguntinha, ergue a mãozinha para quem ainda não terminou de copiar. Eu espero. Beleza, Ana? Beleza, Mei.
Posso ir? Sim. A Mirella e a Ju terminaram? Eu já acabei de copiar. Beleza, então. Bom, galera, olha lá. Uma moral, né? Ele vai falar que é uma moral temporária. Se você seguir as regras, né, que ele vai colocar, como você pode, de modo temporário, se sair muito bem. Então, olha só. Primeira regra, obedecer às leis e os costumes do país, né? Para uma pessoa que está chegando agora ou está aprendendo moral e não quer ser imoral, ele pode se inteirar pelas leis do país que você vive ou do país que você vai visitar e respeitar as leis e os costumes de lá. Se você fizer isso, você não cometerá nenhum tipo de imoralidade. Segundo, ser firme e resoluto nas ações e decisões. Quando você toma uma decisão, não se arrepender delas, né? Porque as pessoas, meu Deus, por que eu fiz isso, tal, né? Acaba se arrependendo das coisas, das decisões que toma, e ele acredita que isso não é importante. Terceira, tentar vencer a si mesmo de querer mudar a ordem das coisas, né? Então, veja só, o que significa tudo isso? Primeiro, obedecer às leis e os costumes do país. Primeiro, espécie de dogmatismo dos costumes, ou seja, obedecer sempre às leis. Segundo, não se arrepender das decisões tomadas, tranquilo. E terceiro, qual é mais fácil, mudar a si mesmo ou ao mundo, né? Então, essa ética provisória, ela traz para quem está habituado ou está tentando aprender alguma cultura ou está vivendo ali, quer saber alguma coisa, é mais fácil, olha que legal ali, é mais fácil mudar a si mesmo do que o mundo. Então, mudar todo mundo, vocês todos estão errados. Então, se eu estou achando que todo mundo tá fazendo de um jeito, é muito mais fácil eu mudar a mim mesmo, né, e tentar cometer atos mais morais. Então, veja só, todo mundo cede o lugar na fila para o idoso. Bacana. Então, em vez de eu tentar mudar todo mundo, de não ceder o lugar para o idoso, é mais fácil eu, né, me adequar a essa regra do que tentar mudar todo mundo, né, que pensa ao contrário. Tem pessoas copiando, né, esse slide. Vou dar um tempinho. Sim.
Professor, o senhor vai disponibilizar isso no grupo? Sim, como sempre. Ah, Lá no. Como é que chama? No Google Class, tá? No Google Sala de Aula. Quando terminarem, me avisa, tá, gente? Pode ir, gente? Pode, Ana. Pode me. Pode. e aí, professor? Beleza, Até agora. vamos lá. Bento Espinosa, meu querido. Ó, esse daqui é muito legal. Bento Espinosa, galera, ele é um dos, assim, dos filósofos que eu mais assim, curto. Assim, por quê? Ele tem uma definição de Deus muito legal. Ele era judeu, tá? Era um cara que era judeu. Ele foi excomungado. Oi, querido. Você vai falar rapidinho, só pra não terminar a outra parte lá? Tá no finalzinho. Tá bom, volta. Acabei, professor. Tá bom. Obrigada. Bom, então Bento Espinosa. Quem conhece aqui Albert Einstein, galera? Diz pra mim, ergue a mãozinha. O Miguel conhece, todo mundo conhece, já ouviu falar. Eu Vocês já ouvi sabiam? falar. Isso. Já ouvi falar. Maravilha. Vocês sabiam que Albert Einstein acreditava em Deus? Vocês sabiam disso? Só que ele não acreditava em Deus como da religião católica, por exemplo, não. Ele acreditava em um tipo específico de Deus. Que Deus? O Deus de Spinoza. Tem uma frase muito famosa do Albert Einstein que ele fala assim: o meu Deus é o Deus de Spinoza. Então, que Deus é esse? Que Deus é esse que Bento Spinoza? E aí, puxando a pergunta da Júlia sobre religião, né, temos uma concepção de Deus diferente de Bento Spinoza. Eu acho que vocês vão acabar concordando com ele. Me dizem, quem sabe me dizer quais são as 3 características de Deus, o Deus católico, o mesmo Deus que é o Deus judeu. Quais são as 3 características para tornar ele Deus? Onipotente, onipresente, onisciente? Exato, quem falou isso? Quem falou isso? Maria Rita. A Maria Rita. Maria Rita, parabéns, é isso mesmo. Onipresença, onisciência e onipotência. São as 3 grandes características de Deus, o que torna Deus, Deus, beleza? É o Deus Supremo. Todas as religiões têm um Deus Supremo, tá? Então, por exemplo, o Egito Antigo, o Deus Supremo era Ra, né, o Deus do Sol, que lutava contra o caos, né, todas as noites e tudo mais. Os gregos também tinham os deuses supremos, né, que eram os titãs, né, criadores pairavam no universo, né, antes dos deuses normais, né. Temos os deuses nórdicos também, mas temos deuses supremos da Índia, né, temos deuses supremos em várias outras religiões, entre os orixás também. Alguns deuses, né, supremos, as características deles eram essa também. A característica básica de onipotência, onipresença, e onisciência.
Só que, diferente do Deus católico, do Deus judeu e do Deus do Islã, vocês sabiam que é o mesmo Deus, né? Todo mundo sabia, né? Que o Deus do Islã, o Deus do catolicismo, o Deus do judaísmo é o mesmo Deus, né? Todo mundo tá ligado, né? Bom, Bento Spinoza tem uma outra concepção de Deus. Qual é a concepção de Deus? É a concepção simples de que Deus está em tudo. Beleza, explica muito a ideia de onipresença. Só que o Deus de Spinoza, ele não é o Deus uma entidade, né? Uma imagem em sua semelhança. Ele não é isso. Para ele, para Bento Spinoza, Deus, ele não interfere nas ações humanas. Ele não julga. O Deus de Bento Spinoza, ele não julga. Ele não é julgador. Ele não está aqui pensando, refletindo com vocês, tipo assim, criando regras e leis, né, para vocês conduzirem a vida de vocês e para ter um julgamento e ver se vocês vão para o céu ou não. O Deus de Bento Spinoza, ele é tanto Deus quanto você mesmo. Veja só, muito interessante. Para ele, o Deus de Spinoza é a natureza. São as forças da natureza, a própria natureza e o próprio ser, ou seja, vocês. Então, para ele, para Bento Spinoza, Deus está em nós. Deus é nós. Né? Ele está junto de nós. Ele faz parte da gente, né? Faz parte da natureza. Mas, professor, isso só explica a onipresença, que Deus está em todos os lugares. Pois é, maravilha. A onisciência é conhecimento, concordam comigo? Onisciência é conhecimento? Sim. Maravilha. Da onde vem o conhecimento? Do estudo? Ótimo. Da onde vem o conhecimento, galera? Da onde a gente tira o conhecimento nosso? Da natureza. Petróleo é da natureza, o ferro é da natureza, aquilo que a gente sabe sobre partículas, átomos, é da natureza, é só um entendimento sobre a própria natureza. O que a gente sabe sobre a história humana, os humanos são produtos da natureza. Aquilo que a gente sabe sobre os astros, sobre os planetas são frutos da natureza. Né? Então, veja só, todo conhecimento produzido no mundo, até hoje, ele só é possível graças à natureza, que a gente tira de lá as nossas informações. É assim que o nosso cérebro funciona, a nossa consciência. Nós interagimos com algo, nunca interagimos com nada. Sempre interagimos com algo. Professor, mas eu interajo sozinho. Não, então você se interage. Professor, eu interajo com o ar. O ar é algo, né? Então tem essas questões assim. Então veja só, temos aí explicação também da onisciência. E para finalizar, temos a onipotência. Respondam para mim, a natureza é poderosa ou não? Essa é fácil, né? Claro que é. Ela é. Bastante. É imparável, ela é imparável. E como ela é também imparável, e ela nos produziu, né? Esse Deus de Bento Spinoza nos produziu, ele produziu a nós a imagem e semelhança, não é assim que está escrito na Bíblia? Deus faz o homem a sua imagem e semelhança? Bacana. Então o ser humano também é a força da natureza. O ser humano também é produto dela e, portanto, carrega suas características. Nós temos conhecimento, nós temos poder, nós temos... qual é o outro item? Poder, presença, a gente se espalha por todo mundo, né? E outra coisa, dentro de nós mora um universo de coisas, e são também produto da natureza. Oi, alguém quer falar? Não? Então vamos falar. A gente está discutindo ética, a gente está discutindo o ponto de vista aí da ética, beleza? Então, para Bento Spinoza, existem também paixões dentro de nós,
Só que ao contrário do René Descartes, as nossas da natureza, nossas forças da natureza, né, que essas paixões, né, são forças da natureza, são imparáveis. Nós não temos o controle, né? Nós não temos o controle sobre isso, né? Nós não controlamos, né, nossas paixões. Nós sentimos. Vocês conseguem deixar de sentir raiva? Me explica. Quem consegue deixar de sentir raiva aí? Você sente a raiva, você sente a raiva, né? Simples assim, né? Depois que você tenta se acalmar e tudo mais, né? Mas antes disso, é raiva, né? Você sente isso. Pessoal, vou colocar a lista de presença aqui enquanto eu vou terminando de explicar, tá bom? Então, o que faz a gente se tornar um pouco mais controlados e, portanto, ter condutas moralizadas? Simples, é o conatus. O que é o conatus? Para ele, é o conceito de autopreservação do ser humano. Só a nossa espécie possui. O conatus é uma tentativa de equilibrar, de preservar a nós mesmos, né? Então, é isso que mantém a gente funcionando em sociedade. É isso que funciona, que faz com que a gente tenha condutas mais moralizadas. Né? O conatus é o desejo de autopreservação do ser humano. Então, por que eu penso, reflito sobre ética? Porque eu quero me preservar, eu quero viver em sociedade. Por que eu obedeço às regras da escola ou da pandemia, qualquer outro exemplo? Porque eu tenho o desejo de autopreservação. Né? Então, é bastante importante a gente entender que, para Bento Spinoza, nós temos forças da natureza imparáveis dentro de nós não conseguimos deixar de senti-las, porém, ao contrapartida, nós temos um fator que nos faz equilibrar. Então, ao mesmo tempo que nós temos raiva, nós temos o conatus, que faz a gente pensar, nossa, isso vai me levar a cometer alguma injustiça, ou algum tipo de violência, ou algo errado e tudo mais. E aí eu vou lá e me acalmo e sinto um pouco de mais tranquilidade. Então, veja só, o conatus é um conceito de autopreservação, né, para a gente se manter na linha. Ele vai falar também que nós temos o desejo e o apetite. Né? Quando o conatus se refere à mente e ao corpo ao mesmo tempo, nós temos um refluxo, né? Uma coisa de tentar manter o controle sobre nós mesmos. Então, o apetite assegura a consciência do homem, que o homem possui sobre si mesmo, necessidades primárias do ser humano, dormir, comer, viver, conviver, desejar. Então, nós temos esse apetite de viver em sociedade, de comer, beber, dormir. Isso nos acalma, nos mantém também. Então, é bastante bacana a teoria do Bento Spinoza de conatus, né? Pessoal, para quem já assinalou, fique à vontade para sair, mas antes eu queria perguntar, existe alguma dúvida? É um grande momento, é um momento de tirar a dúvida. A ética para René Descartes, a ética para Bento Spinoza. Professor. Oi, querido, fala. A aula acabou? Acabou, acabei de explicar a Bento Spinoza, acabou. Beleza, obrigado. Falou, Luigi, abraço. Gente, quinta-feira, teoricamente, nós teríamos... Não, quarta-feira... Não, sexta-feira nós teríamos aula, né, de história, não vamos ter, tá? É feriado. É isso. Então, sexta-feira é feriado, não teremos aula de história, tá beleza? Meus queridos, essa aula está sendo gravada e estará lá no YouTube, que eu vou colocar o link lá no Google Sala de Aula, tá bom? Fiquem à vontade para sair quem quiser. E tenham um bom dia, tá bom? Tchau, professor. Bom dia.